Homem-Aranha, Um Novo Dia, pra mim, é o melhor dos 4 filmes do Tom Holland. Mas talvez não seja tudo isso que as pessoas estão dizendo, eu já vou falar o porquê. Quero lembrar você que esse aqui é o meu vídeo com spoiler. Eu já fiz um vídeo sem spoiler, dando as minhas primeiras impressões logo depois que eu saí da sessão do cinema. Então você já está avisado que esse vídeo aqui vai ter bastante spoiler, tá? Então, antes de partir para análise, aquilo que acontece no filme, eu quero dizer novamente o que eu já disse no vídeo sem spoiler, que é, para mim, esse é um ótimo filme. Uma nota 8,5, 9, tranquilamente, porque para mim é um ótimo filme. Entre os 4 filmes da era do Tom Holland como Homem-Aranha, para mim esse é o melhor filme, com o melhor roteiro e com a melhor direção. Não tenho dúvidas quanto a isso. Claro que o terceiro filme, Longe de Casa não, Sem Volta para Casa, é o filme mais divertido, porque a gente tem 3 Homens-Aranha live action ao mesmo tempo, então dificilmente algum filme vai bater uma diversão maior que essa, mas esse filme, Um Novo Dia, para mim, é o melhor filme da era Tom Holland como Homem-Aranha, ok? Então, falando mais sobre o filme, eu tinha falado no último vídeo que, para mim, esse filme me lembrava e tinha elementos que traziam aquilo que eu sentia assistindo o filme do Superman do James Gunn, o filme do Superman do DCU, e eu vou explicar o porquê. O filme do Superman do DCU, você sai com uma sensação, você assiste o filme entendendo que o Superman ele é um símbolo daquela cidade, ele é um símbolo de Metrópolis. A forma como ele interage com as pessoas, que ele faz questão de salvar todo mundo, até os animais, a forma como as crianças falam o nome do Superman, como as pessoas interagem com o Superman e acreditam no Superman. Você sente que o Superman é um símbolo daquele lugar e que ele faz parte da cidade, assim como um prefeito, assim como mais do que um prefeito, mais do que os governantes, mais do que os símbolos turísticos, ele é um símbolo daquela cidade. Ele é parte integrante da cidade como um todo. E isso é o que eu senti, é isso que esse filme conseguiu construir para mim, que é sentir o que o Homem-Aranha é na cidade. Não do mesmo jeito que o Superman, porque são personagens que representam coisas diferentes, por mais que os dois sejam os heróis da cidade, os populares. Mas o Homem-Aranha, essa construção do Homem-Aranha que ele já faz no início do filme, que é ver como o personagem evoluiu, como que o personagem cresceu enquanto herói, enquanto personagem, né? E alter ego, Peter Parker, isso é muito importante. E a gente vê o Homem-Aranha ganhando chave da cidade, derrotando vilões importantes como o Escorpião. A gente vê esse crescimento do herói Homem-Aranha e vê como que a cidade interage com ele. Isso é excelente. Eu falei no último vídeo que esse filme me parece beber muito dos jogos da Sony do Homem-Aranha, Spider-Man, que vem logo na era PS4 e depois PS5 também com Spider-Man 2. Então, esse filme, claro que os jogos são inspirados no material que já existia do Homem-Aranha, mas para mim esse filme bebe da fonte do jogo, porque o jogo reuniu e é um excelente jogo, são excelentes jogos. Então, para mim, esse filme ele bebe da fonte dos jogos e traz para o live action as coisas que o jogo conseguiu fazer bem e também faz muito bem aqui. E uma delas é como o Homem-Aranha interage com a cidade e como que a cidade interage de volta com o Homem-Aranha. Então isso é excelente, eu achei maravilhoso como isso acontece. Pegando só um comparativo, quando a gente viu os outros filmes do Homem-Aranha, 1, 2 e 3, ele praticamente nem falava, nem era falado pela cidade, era como se ele fosse um completo desconhecido. Isso talvez seja até argumentável, porque ele estava em início de carreira, mas você sente falta, vai. É um Homem-Aranha, gente. Ele tem o J.J. Jameson como seu pior inimigo, falando na mídia o tempo todo, que aparece no final do segundo filme apenas só para reclamar ali no final por causa da questão do mistério. E no terceiro filme ele faz algumas coisas, mas assim, você não sente que isso faz parte do cotidiano. O Homem-Aranha ele tem um papel enquanto personagem de te trazer para o cotidiano dele, porque ele é um personagem humano. Ele é um Homem-Aranha, ele é um superpoder, mas o Peter Parker é um humano. Os lemas dele são humanos, então você precisa se sentir
na pele do Peter Parker, e esse filme consegue fazer isso até certo ponto, e hoje eu vou falar o porquê. Então, uma outra coisa importante que eu senti logo no começo do filme foi a passagem de tempo, né? Porque eu não sei se foi quando ele estava assistindo os stories do Ned ou se algum personagem falou, mas eles já estavam na formatura no último ano, no último período do MIT. E eu fiquei me perguntando, nossa, já passaram 4 anos lá, de um filme para o outro. Eu percebi que no mundo real também se passaram 4 anos, porque o último filme, se eu não me engano, foi em 2022. E já em 2026 se passaram 4 anos. Então, esse é o maior período de distância que os filmes do Homem-Aranha, do Tom Holland, tiveram entre si. E isso ficou bastante evidente também enquanto evolução de personagem. Mas voltando a falar agora mais sobre o filme já começa com isso que eu falei, mostrando o Homem-Aranha, mostrando a passagem de tempo, ele derrotando vilões. E logo no começo do filme a gente vê o Homem-Aranha interagindo com uma policial, porque ele se tornou alguém-chave da cidade, né? Então hoje ele ajuda a polícia recebe isso de uma forma positiva, a ajuda do Homem-Aranha. E teve uma coisa que me incomodou nesse início, mas também no filme como um todo, que é como o Peter Parker, como os problemas do Peter Parker estão sendo relatados no filme. Por quê? Eu sei que isso é uma construção do personagem do MCU. Então, isso está tudo bem, não é um problema isso, mas eu vou deixar uma reclamação minha enquanto fã. Por quê? O Homem-Aranha ele é um personagem que tem vários problemas quando ele é o Peter Parker, o alter ego Peter Parker tem vários problemas pessoais na sua vida, mas em geral são relacionados ou à falta de dinheiro, seja porque precisa conseguir vender fotos melhores para ganhar mais dinheiro e pagar o aluguel, ou pagar o aluguel e divide com a tia, ou ter que comprar alguma coisa, ou ao seu relacionamento. Às vezes ele não pode sair com a Mary Jane, ou às vezes ele deixa alguém na mão porque teve que salvar a vida dessa própria pessoa quando estava vestido como Homem-Aranha. Ou então ele estava com um amigo, aconteceu alguma coisa terrível, ele sumiu, salvou a vida dessa pessoa como Homem-Aranha e depois já apareceu como Peter Parker, como alguém que tinha abandonado os seus amigos. Então essa dinâmica do Homem-Aranha que é muito legal, essa dinâmica do Peter Parker é muito legal, os dilemas humanos. Só que no filme, o Homem-Aranha ele não tem esses problemas. O problema do Homem-Aranha é que ele não tem ninguém. O problema financeiro, assim, a gente não sabe com que o Homem-Aranha trabalha no filme, né? Eu não sei se fica claro, eu não percebi, mas para mim não mostrou em nenhum momento o que ele faz. Então me pergunto como ele criou uma tecnologia que refaz o uniforme dele, que refaz os danos do uniforme dele. Como ele desenvolveu aquela IA, como ele desenvolve os chips que ele cria, os aparelhos que ele cria. Eu sei que ele é inteligente e pelo lado da inteligência, ok, nenhum problema. Mas pelo lado financeiro, assim, eu fico me perguntando como ele faz isso. Eu sinto que fica um vazio muito grande no filme que o roteirista ele precisou lidar a ponto de criar uma IA para poder ficar falando com o Homem-Aranha, porque senão teriam várias cenas no filme onde seria ou o Homem-Aranha falando com ele mesmo, ou então o silêncio, porque ele tinha que ficar interagindo com a IA dele, era o personagem. Talvez até alguém se identifique com isso, porque tem que conversar com a IA. Eu acho que até um ponto atual, talvez, pensando agora, eles quiseram trazer uma metalinguagem aí do mundo atual, né, no mundo real. Mas isso acabou me incomodando um pouco. Ele não tem personagens no núcleo dele para interagir enquanto Peter Parker, e acaba tendo que, quando está conversando, ficar falando com a IA para poder falar aquilo que está acontecendo. Então, isso é um ponto que eu queria trazer. E aí, logo no começo do filme, a gente tem aquela cena que já estava no trailer, que é a perseguição do tanque. É um momento muito legal, achei que o Justiceiro estava muito bem enquanto personagem desse filme, e é um dos acertos do filme, né? Quando eu falo desse núcleo de personagem, acaba que o Justiceiro faz parte do núcleo do Spider-Man, do Homem-Aranha, não do Peter Parker, que está completamente sozinho. Isso no final pode até ter uma quebra, talvez porque o Justiceiro descobre ali a identidade secreta, mas durante o filme ele está sozinho contra o Peter Parker.
Então, assim, o Justiceiro tá muito bem no filme, e essa cena é interessante porque, além de ser uma cena muito legal, de novamente beber das inspirações dos jogos, essa perseguição, claro que já acontecia, mas é muito legal de ver como eles retratam isso. O diretor mandou super bem, não só nessa, mas em todas as cenas de ação, são muito boas. E é muito interessante porque nessa cena a gente consegue ver a interação com a cidade, ele seguindo, ele não conseguindo concluir a missão dele, que era impedir que o tanque chegasse na base do controle de danos, e ali ele já começa a ter uma noção de qual que é o problema que ele está enfrentando, que é um problema de controle da mente. E agora eu vou ser chato novamente, que é assim, para mim é muito sem graça esse poder da Jean. Eu fiquei até feliz no final que eles elevaram o nível dela, elevaram o nível da mutação dela e acabaram com isso. Essa limitação, ela conseguiu um alcance maior, controlar várias pessoas ao mesmo tempo. Mas essa coisa de eu olho para você, entro no seu corpo, então depois do seu corpo eu olho para uma outra pessoa, olho para outra, olho para outra. Então, teoricamente, ela pode entrar no corpo de alguém aqui, pegar uma viagem para a Europa, na Europa trocar de corpo e ficar a tantos mil ou milhões de quilômetros de distância, desculpa a minha noção de distância, eu não sei, mas ficar a muitos quilômetros de distância controlando, mas ela só consegue fazer isso se for passando de um para um. Como o conceito no filme funciona, não tenho que reclamar de como acontece no filme, mas para mim eu achei um pouco cringe. Eu não senti o cringe no cinema, mas eu acho que, sei lá, daqui a um ano eu tiver que querer assistir esse filme com meu padrasto, com a minha mãe, ou você quer ver com seu pai, com seus amigos que não são muito fãs desse universo, eu acho que você vai achar cringe a forma como os personagens são dominados, assim. Eu acho que não é tão legal. Eles podiam ter pensado numa outra forma de trabalhar isso. E aí a gente já é apresentado o departamento de danos. Assim, eu achei o departamento de controle de danos muito sem graça. Aquele personagem que é o vilão principal, né, que a gente descobre que é o vilão principal, ele é muito sem graça. Ah, eu tô aqui controlando pessoas. Esse arquétipo de vilão, assim, o corporativo que quer fazer experimento. Para. Para mim é um ponto fraco do filme esse personagem, para mim é um ponto fraco do filme. Não que o ator esteja mal, tá? Eu acho que não precisava disso no filme. Ter um personagem que tá ali, tô me fingindo aqui que eu sou do bem, você já sabe desde o início que aquele cara vai ser do mal, que não faz sentido ele ficar pegando as pessoas ali, você sabe que ele tá escondendo algo desde o início, então não é nem um plot twist no filme. Você já sabe que, pô, se ela é Jean Grey, ela não vai ser do mal, desculpa. Ela é Jean Grey, pô. Quem assistiu o filme provavelmente já tinha spoiler, sorte de quem não tinha esse spoiler, provavelmente aproveitou mais do que eu que já tinha esse spoiler. Então, pra mim, é um ponto importante isso que não foi tão legal assim. Talvez por isso que eu tiro um pouco de nota do ponto do filme, porque o departamento era bem sem graça, porém, ele deixa um gancho muito importante para os próximos filmes, né? Se é que no universo não vai resetar inteiro por causa de Guerras Secretas, ou do filme dos Doomsday, porque o Homem-Aranha, ao criar aquele inibidor, não criar, né? Quem criou foi o Bruce, mas ao criar um inibidor universal de poderes, ele cria aquilo que está muito presente na lore dos mutantes, que é o cordão inibidor de poderes. Para quem está assistindo a série dos X-Men 97, tá vendo muito isso, né? Já apareceu muito esse cordão que inibe poderes mutantes, que inibe poderes de forma geral, mas são muito usados contra mutantes. Então isso gera um gancho muito próximo, até porque o cara sai vivo e foge, ele não é preso. Então tem muita chance dele criar uma organização anti-mutante e utilizar daquela ferramenta, como forma de lidar com os mutantes. Então tem um gatilho muito legal para o futuro dos filmes do X-Men. E já pego aqui para falar sobre a Jean Grey, que para mim não era uma Jean Grey, vai. Enquanto personagem apresentado, você sabia ou estava sendo dito que ela era Jean Grey. Mas em nenhum momento eu senti aquela aura de Jean Grey, aquela coisa
da jovem ruiva, que eu tenho uma imaginação que é uma mulher alta, que tem aquelas questões, problemas psicológicos, etc. Eu acho que talvez seja muito do meio em que a Jean Grey tá, que é sempre com os X-Men, mas eu não consegui enxergar a Jean Grey nela. Eu aceitei que ela era a Jean Grey, mas eu não enxerguei ela como uma Jean Grey. E eu já aproveito para trazer um outro ponto sobre o filme, que é a mutação que o Homem-Aranha está sofrendo. O filme ele aborda uma discussão que lembra o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, que é da trilogia do Tobey Maguire, que é um pouco ao contrário. Enquanto o Tobey Maguire está perdendo os poderes, porque ele está num dilema entre a vida do Peter e a vida do Homem-Aranha, o Homem-Aranha do Tom Holland está abdicando tanto da sua vida pessoal que a aranha dentro dele começa a florescer, ou pelo menos é isso que o filme tenta passar inicialmente, mas que depois desconstrói isso, mostrando que a evolução, que a maturidade é um ponto que chega para todos, e o filme é muito maduro, isso é uma metalinguagem legal, e mostrando que ele precisa aceitar a relação da mutação. Quando a gente vê o filme no início, a gente vê a mutação, ele perde o controle, isso de fato tem uma questão que é a mutação é algo negativo, porque ele fica mais agressivo, ele fica menos controlado, ele perde a memória, ele está em casa, do nada ele aparece em outro lugar, isso gera até uma cena de comédia legal, mas ao mesmo tempo você sente que aquilo é algo ruim. Tudo bem que ele precisa aceitar as novas coisas da vida dele, mas aquilo é algo claramente ruim, não é bom. Se ele ficar mais forte, quiser usar quando precisar ficar mais forte, ele tira o inibidor e luta. Tudo bem, mas tentar pautar aquilo como uma coisa positiva, apenas uma mudança, não, porque ele quase matou uma policial. Então ele tem todos os motivos para achar aquilo negativo. E quando o filme no final volta para a mutação, que ele fica com os olhos pretos, luta contra o tentáculo controlado pela Jean Grey e vence, você fica se perguntando, você fica sentindo que falta algo a mais sobre a mutação. Já vou falar sobre o final do filme, mas fica para mim uma sensação de que faltou algo sobre a mutação. Ele simplesmente lidou com a mutação, ficou com o olho preto e depois ficou com o olho normal, só isso? A história da mutação era isso, ele estava mais descontrolado, agora ele aceitou e ficou mais forte. Percebe que não teve um fechamento tão interessante. Eu acho que muitas pessoas pensaram que ele ia virar aquela aranha humana, que ia sair braço, ele ia ficar mais aranha mesmo, e ia acontecer alguma coisa sobre isso. Eu esperava isso e fico um pouco decepcionado com esse lado dessa transformação, dessa mutação, que eu acho que nem mais vai ser falado sobre isso nos próximos filmes, ou nos próximos filmes, ou nas próximas aparições do Homem-Aranha. Falando sobre os personagens que aparecem do MCU, a Helena, que é a Viúva Negra atual, o Hulk, o Bruce Banner, né, e o Justiceiro, eu acho que todos estão muito bem no filme. Eu acho que o filme, né, e você tem essa sensação de Marvel, porque você está em Nova York, o Homem-Aranha ele está em Nova York. Então, como ele pode fazer o que ele faz e nenhum outro herói querer se envolver nisso? Eu acho que o filme acerta muito aí. Quando o Justiceiro está tentando seguir o tanque também, o filme acerta muito aí, mostrando que é um universo vivo e que a cidade tem outros heróis, gente. Não tem como só o Homem-Aranha querer resolver tudo. Tem o Justiceiro ali também. O Bruce, ele tá vivendo a vida dele, ele é um professor, então vamos mostrar o Bruce ele rapidinho sendo lá do professor dele. Vamos mostrar a Helena o que ela tá fazendo, que ela também é um ponto de informação para os heróis. Isso é um baita de um acerto no filme. Todos estão ótimos no filme. Talvez o Hulk ele seja um ponto de mais discordância, talvez ele nem precisasse estar no filme, né? Porque você pode argumentar que ele estava no filme para dar um gatilho no Homem-Aranha, um gatilho no Peter, de que ele podia criar um inibidor, do mesmo jeito que o Bruce estava inibindo o Hulk. Mas ele podia ter tido esse gatilho sem o Hulk, ele é inteligente, ele podia ter pensado, eu tenho que controlar aqui, como é que eu faço isso e conseguir. Então eu senti que o Hulk ficou mais no filme para a Marvel, a Sony poderem vender o filme com uma aparição do Hulk, que as pessoas queriam ver o Hulk bombadão, o Hulk forte,
E as pessoas ganharam isso. Então, não por isso tá ruim. É legal ver o Hulk, é legal ver o Bruce dando aula, é legal ver as pessoas interagindo com o Bruce, é legal ver o Bruce interagindo com o Peter. Isso é ótimo e o filme acerta muito nisso. E já aproveitando que eu tô falando sobre o Hulk, a batalha do Hulk contra o Homem-Aranha com o Justiceiro é excelente, assim. Você vê ele no modo Professor Hulk lutando primeiro mais controlado, ainda tentando se controlar. Quem estava controlando era a própria Jean Grey. E quando ele perde o controle, o Hulk assume, e a Jean Grey não tem mais controle sobre o Hulk, isso é legal. E aí ele precisava lutar contra o Hulk. Talvez o desfecho dele preso, falando que, ah não, Bruce, por favor, e o Bruce retomando o controle não seja aquilo que as pessoas esperavam, né? Talvez a Marvel tenha ficado com um pouco de receio de derrotar o Hulk, né? De Homem-Aranha conseguir derrotar o Hulk, igual, entre aspas, aconteceu no filme do Capitão América. Talvez eles tenham aprendido a lição com aquilo, mas eu achei que foi uma boa solução. Acho que a cena como um todo foi muito legal, a forma como o Hulk fica preso nos destroços por causa da teia, muito criativo, e parabéns novamente ao roteirista, ao diretor e a forma como eles mostraram isso. Agora falando sobre os outros personagens que acabaram também ficando no núcleo do Homem-Aranha, que é a MJ e o Ned, porque eles praticamente não interagem com o Peter, a interação acontece com o Homem-Aranha, ele com a máscara lá protegendo a MJ, ou então com a máscara junto com o Ned. Ficou legal, ficou legal. Eu me senti muito sádico no filme, naquela cena onde o Peter não, o Homem-Aranha, ele vai até a MJ porque está numa corrida contra a Jean Grey para ver quem chega na MJ primeiro. Ele consegue chegar na MJ primeiro, ou a gente acha que ele consegue, e ele conversando com ela acredita que ela lembrou quem era ele. E eu fiquei muito frustrado nessa cena, porque eu não queria de jeito nenhum que esses personagens voltassem para o núcleo do Homem-Aranha. Para mim ele tinha que seguir e criar novas raízes. Esse filme falha quando ele não cria novas raízes para o Homem-Aranha. Isso é uma falha do filme. Por mais que a MJ diga que não ama ele, que não sabe quem é ele, por mais que essa relação com o Ned fica um pouco no final do filme curiosa, ele vai contar pro Ned, não vai, vão ser amigos ou não vão, eu não gostei. Para mim, ele tinha que ter ido atrás de um novo núcleo, uma Mary Jane de verdade. Para mim tinha que ter os personagens, para mim tinha que aparecer o Harry Osborn de alguma forma. Eu acho que ele podia, e eles tinham a janela para sair desses dois personagens e encerrar com ela dizendo que não ama mais ele, que não gosta mais dele, e pronto, chega. Chega deles. Assim, a gente sabe que as pessoas não são tão fãs desses dois personagens, são legais, ok. Eu particularmente até gosto deles dois, mas pra mim já deu também, sabe? É um ciclo que se encerrou na trilogia, se encerrou no 3 e por mim podia ter acabado aí. Como o vídeo tá longo, eu já vou acelerar aqui para a gente fechar falando sobre o final. Novamente, as lutas do filme são muito boas, a coreografia da luta, e você imaginando, né, que é uma pessoa controlando várias. Então uma vai dando corpo para outra, vai jogando coisa na parede, ele vai andando nessas coisas para conseguir seguir o Homem-Aranha, eles vão lutando uma coordenação incrível. Essa cena é incrível, 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 mas eu tenho um problema com filmes de herói que não conseguem estabelecer uma boa luta final, no sentido de quem é o vilão final? É esse, o meu herói é esse, e os dois vão lutar numa boa luta. Não tem isso no filme porque o vilão final é o chefe do departamento, que é um humano comum, não tem condição de lutar contra o Homem-Aranha, e a Jean, ela vira do bem. E mesmo que ela fosse do mal, como eles iam criar uma luta de Jean Grey versus Homem-Aranha? Simplesmente não existe, porque ela controla a mente, naquele momento ela estava extremamente poderosa, e mesmo assim, ela simplesmente, cara, o que o Homem-Aranha pode fazer contra a Jean Grey? Ela vai controlar tudo e acabou, vai controlar ele, vai jogar na parede, vai controlar a mente dele. Ele não tem condição de lutar contra a Jean Grey. Então o roteiro, ele precisou criar como luta final, pegar o tentáculo, que não tinha sido introduzido antes para quem vê apenas os filmes,
foi introduzido durante o filme como um pessoal ali ninja que já tinha ficado do bem, tinha sido derrotado pelo Homem-Aranha. E tá bom, eles vão lutar aqui pra gente poder ter uma luta final. Isso pra mim é ruim. A luta foi ótima, a direção foi ótima, foi maravilhoso. Mas pra mim, enquanto decisão de luta final, não é legal. E por isso, pra mim, o filme não é um nota 10, nem um 9,5. Pra mim, o filme é um 8,5 ou um 9, por causa de tudo isso que eu falei. Eu amei o filme, quero ver de novo, vou ver de novo. Achei um excelente filme, mas eu acho que é sempre bom pontuar esses pontos, porque eles são interessantes da gente ter como reflexão. Assim, eu sempre gosto de uma batalha final e eu vou estar sempre militando por isso. Eu acho que para fechar o vídeo fica as reflexões para os próximos filmes. A gente não sabe se vai ter mais um filme com o Homem-Aranha do Tom Holland. No final do filme ele diz que vai voltar e a gente não sabe se é para Guerras Secretas, se é para o Doomsday ou se é para um outro filme dele. Fica aqui a expectativa. E para quem está se perguntando se tem alguma cena pós-crédito no final, tem. Mas se você tiver com pressa ou apertado para ir no banheiro, nem vale a pena esperar, porque é uma cena muito boa. E a gente nem tem o que especular aqui sobre a cena pós-crédito, porque é simplesmente um sinal do lado de fora do planeta. Não tem muito o que especular, vai. Vou deixar isso pro nerd. Então, pessoal, deixa aqui o like no vídeo, deixa o seu comentário, por favor, qual que foi a sua opinião, o que você gostou, o que você não gostou, concorda comigo ou discorda, e se inscreve aqui no canal. Um abraço e até a próxima review. Tchau, tchau.